Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 206. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Isaías dos capítulos 37 ao 39 e Salmos 76. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, um dia que vamos aprender algo novo sobre o Senhor e que a Tua palavra entre os nossos corações, Senhor Deus, traga esperança, traga renovo, traga cura. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra e nos dar entendimento, compreensão e sabedoria. Remova toda distração, Pai, que o Senhor esteja conosco, habitando em nossos corações, Pai. Que o Senhor encontre um lugar de descanso em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 37. Predito o livramento de Jerusalém. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: Assim diz Ezequias: hoje é o dia da angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos seus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes do Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras de Senaqueribe, enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. A queda de Senaqueribe.
Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem, encolham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e o seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Isaías capítulo 38. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu.
Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Isaías capítulo 39. Enviados da Babilônia. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Salmos 76. Para o mestre de música com instrumentos de cordas, Salmo da família de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz
é mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra, até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Amém. Isaías 37 começa com um relato das ameaças a Jerusalém, a capital de Judá, por parte de Senaqueribe, rei da Síria. O exército assírio, uma força temível e imponente, sitiou a cidade e lançou uma série de insultos contra o Deus de Israel. Diante dessa situação desesperadora, o rei Ezequias demonstrou uma fé notável a buscar intervenção divina e clamar por socorro ao profeta Isaías. Ezequias reconhece a seriedade da ameaça e toma uma decisão sábia de busca à ajuda divina. Ele não permite que o orgulho ou a autossuficiência o dominem, mas em vez disso procura o profeta Isaías, um homem de Deus, para buscar orientação e intercessão. O encontro de Ezequias com Isaías também nos revela a importância da comunicação eficaz na liderança. Ezequias não apenas buscou a ajuda de Isaías, mas também compartilhou com ele as palavras ameaçadoras de Senaqueribe. Isso permitiu que Isaías compreendesse completamente a situação e entregasse uma resposta direcionada a Deus. A resposta de Isaías a Ezequias é crucial. Ele traz palavras de conforto e assegura a Ezequias que ele não precisa temer as ameaças assírias. Isaías expressa a promessa de que Deus intervirá e protegerá Jerusalém. Essas palavras proféticas são uma demonstração poderosa de como Deus age em resposta à fé e à busca sincera do seu povo. Ezequias entende que a batalha que ele enfrenta não é apenas física, mas também espiritual. As palavras de Senaqueribe revelam seu orgulho desmedido e sua confiança em seu exército e recursos. Ele menospreza a fé e a confiança do povo de Judá em seu Deus, considerando-os frágeis e insuficientes para enfrentar o poder da Assíria. Já Ezequias tem uma confiança imensa por Deus e a busca por sua orientação são as armas mais poderosas que ele pode usar. Isso serve como um lembrete poderoso de que a nossa jornada, muitas vezes, enfrentaremos desafios que vão além do visível e do material. E a fé e a confiança em Deus são as nossas maiores fortalezas. E aí nós vemos a oração de Ezequias. A reação de Ezequias à ameaça síria é um exemplo notável de como a adversidade pode nos conduzir à presença de Deus. Em vez de se deixar dominar pelo medo ou buscar soluções meramente humanas, ele se volta para o Deus de Israel. Ezequias compreende a importância de buscar refúgio na presença divina em momentos de perigo iminente. O local escolhido por Ezequias para a sua oração é significativo. Ele vai ao templo do Senhor, o lugar sagrado onde os israelitas se conectavam com Deus por meio da adoração e sacrifícios. Esse gesto enfatiza a busca de Ezequias por uma comunhão profunda com Deus de Israel em um momento de crise. Ele reconhece que é na presença de Deus que encontrará a força e a orientação necessária. A oração de Ezequias é marcada por uma profunda humildade e dependência de Deus. Ele reconhece a grandiosidade de Deus como Criador de todas as coisas e o soberano sobre todas as nações. Essa adoração a Deus como Todo-Poderoso estabelece o tom da sua oração,
e demonstra sua reverência pelo Senhor. Além disso, Ezequias faz um apelo a Deus com base na fidelidade passada de Deus a Israel. Ele lembra a Deus de como os assírios têm profanado o nome de Deus ao desafiá-lo e a desrespeitar sua aliança. Essa apelação à fidelidade divina é uma estratégia eficaz na oração, pois Ezequias confia na natureza justa de Deus e em sua vontade de preservar a honra de seu nome. Outro aspecto notável da oração de Ezequias é a sua humildade. Ao reconhecer a incapacidade de Judá de enfrentar a ameaça síria, ele admite que o inimigo é poderoso e que o exército de Judá é impotente diante desse desafio. Essa humildade reflete uma profunda confiança em Deus, pois Ezequias compreende que somente o Senhor é capaz de intervir em seu favor. Em resposta à oração de Ezequias, Deus envia uma mensagem de consolo por meio do profeta Isaías. Deus assegura a Ezequias que ouviu sua oração e conhece a ameaça assíria. Ele promete intervir em favor de Judá e proteger Jerusalém. Esta resposta divina é uma demonstração clara de como Deus atende às orações daqueles que o buscam com humildade e fé. O capítulo 38 é um capítulo repleto de significado e ensinamentos valiosos que nos transportam para um momento crucial na vida do rei Ezequias. O rei justo de Judá, Ezequias, ele enfrenta uma situação desesperadora quando adoece gravemente. Sua enfermidade o leva ao leito de morte e as perspectivas de sobrevivência são sombrias. No entanto, neste momento crítico, Ezequias não se entrega à desesperança. Em vez disso, ele se volta para Deus em busca de ajuda e cura. Isso nos ensina uma lição valiosa sobre como enfrentar momentos de crise. Ezequias nos mostra que a oração é um recurso poderoso, uma maneira de buscar conforto, orientação e esperança em meio à adversidade. Além disso, o versículo 3 revela o profundo sofrimento emocional de Ezequias diante de sua doença. Ele chora amargamente, expressando seu desespero e angústia. Isso nos lembra que mesmo quando confiamos em Deus e buscamos sua ajuda, ainda podemos enfrentar momentos de intensa dor e tristeza. A vida ela é repleta de desafios e é normal experimentar uma gama de emoções durante essas provações. No versículo 4, nós vemos que Deus ouve a oração de Ezequias. Este é um testemunho poderoso do amor e da compaixão de Deus para com seu povo. Mesmo em meio à aflição, quando parecemos estar à beira do abismo, Deus está atento às nossas súplicas. Ele não permanece indiferente ao sofrimento humano, mas está disposto a responder às nossas necessidades quando nós voltamos a Ele com corações sinceros. A promessa de cura e vida prolongada, encontrada no versículo 5, é o ponto culminante deste momento. Isaías, como mensageiro de Deus, anuncia que o rei Ezequias não apenas será curado de sua enfermidade, mas também receberá 15 anos adicionais de vida. Essa promessa é extraordinária e demonstra o poder e a generosidade do Senhor em sua relação com seu povo. Ezequias é abençoado não apenas com a cura imediata, mas também com um tempo adicional para cumprir sua missão como rei de Judá. O sinal miraculoso do relógio do sol, mencionado no versículo 6, é um elemento fascinante deste capítulo. Isaías oferece a Ezequias a opção de escolher entre ver o relógio de sol avançar ou retroceder como um sinal de veracidade da promessa divina. Ezequias, demonstrando a sua fé, escolhe que o relógio de sol retroceda, um evento que desafia as leis naturais da física. Este sinal é uma prova tangível da intervenção divina e uma confirmação da promessa de Deus. O capítulo 39 nos transporta para um momento em que Ezequias, recém-restaurado da enfermidade, recebeu a visita de emissários da distante Babilônia.
O rei, com orgulho e sem ponderar as consequências, decidiu mostrar-lhes todas as riquezas e tesouros de Jerusalém. No entanto, o profeta Isaías, cujo ministério profético estava intrinsecamente ligado ao reino de Judá, recebeu uma revelação divina que alertou sobre o futuro sombrio que aguardava a nação. Isaías predisse que, em virtude da vaidade de Ezequias e da exibição de suas riquezas aos estrangeiros, a Babilônia viria conquistar e saquear Judá, levando seu povo cativo. Esse evento marcou um ponto de virada na história de Judá, prenunciando o exílio babilônico, que ocorreria algumas décadas mais tarde. Bom, Ezequias, que havia recentemente se recuperado de uma doença grave e de uma intervenção divina que prolongou a sua vida, estava em um estado de espírito particularmente otimista e disposto a agradar aos visitantes. Isso nos leva a uma reflexão sobre como a saúde e as circunstâncias pessoais podem influenciar nossas decisões. Ezequias, sentindo-se melhor, talvez tenha agido impulsivamente, sem ponderar cuidadosamente as implicações de suas ações. O rei Ezequias, ao receber os emissários, decidiu mostrar-lhes tudo o que havia em sua casa: o tesouro, as pratas, o ouro, os perfumes, os óleos finos, sua casa de armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Este gesto de mostrar suas riquezas não era apenas um ato de hospitalidade, mas também um sinal de orgulho e confiança excessiva nas riquezas de Judá. Aqui a gente encontra uma lição universal sobre a tentação do orgulho humano. É fácil, em momentos de prosperidade ou recuperação de dificuldades, cair na armadilha de autossuficiência. Ezequias, ao exibir suas riquezas e conquistas, demonstrou uma confiança excessiva em sua própria força e nas riquezas materiais de Judá. Isso contrasta com a sabedoria de reconhecer a Deus como a verdadeira fonte de bênçãos e proteção. A reação de Ezequias nos lembra que a política e a espiritualidade muitas vezes colidem. Enquanto ele estava ocupado mostrando seus tesouros, ele não consultou o profeta Isaías ou buscou a orientação divina. Essa falta de discernimento espiritual acabaria por ter consequências devastadoras, como nós vamos ver em alguns versículos seguidos. Ezequias, movido por esse espírito de generosidade ou talvez pelo desejo de impressionar seus visitantes, levou os emissários babilônicos a uma excursão pelo tesouro real de Judá. E lá no versículo 3 está escrito assim: Então veio Isaías ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que esses homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Vieram de uma terra distante da Babilônia. A exposição das riquezas não era um simples ato de hospitalidade, mas sim uma demonstração de poder e prosperidade. Ezequias, sentindo-se restabelecido após sua doença, ele abriu os tesouros de sua nação, revelando as suas pratas, seus ouros, seus perfumes, enfim. A tentação do orgulho é evidente. A exibição das riquezas também nos oferece uma lição sobre o significado das posses materiais. Além disso, é interessante notar que Ezequias não consultou o profeta Isaías ou buscou a orientação de Deus antes de tomar essa decisão. Em resumo, a exibição das riquezas por parte de Ezequias, é um momento de que destaca a fragilidade da natureza humana e nos alerta sobre os perigos do orgulho desmedido. É uma lição sobre a superficialidade das posses materiais e a importância de buscar orientação divina em todas as decisões. Isaías, o profeta de Deus, confronta Ezequias com uma mensagem de significativa importância. O versículo 5 nos diz: Ouvi a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto há em tua casa e o que acumularam teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, nada ficará, disse o Senhor. É uma declaração direta e sombria
anunciando a invasão e o saque de Jerusalém por parte da Babilônia. Essa profecia impactante ecoa como um eco nas páginas da história bíblica e serve como um lembrete de que ações humanas têm consequências profundas e muitas vezes imprevisíveis. As riquezas exibidas por Ezequias aos emissários babilônicos, destinadas a impressionar, acabaria sendo motivo de cobiça e ganância por parte da Babilônia, levando à destruição de Jerusalém e ao cativeiro do povo de Judá. Ao ouvir essa profecia, Ezequias poderia ter se arrependido de sua exibição de orgulho e buscado a misericórdia divina. No entanto, veremos nos versículos posteriores como ele responde essa mensagem. No versículo 8, nos apresenta essa resposta. E disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: haja paz e verdade em meus dias. Esta é uma resposta notável, pois revela a atitude de Ezequias diante da profecia que predizia a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Judá. Primeiramente, Ezequias reconhece a validade da palavra do Senhor proferida por Isaías. Ele não rejeita a mensagem ou desqualifica de forma alguma. Em vez disso, Ezequias demonstra humildade ao aceitar a palavra divina como verdadeira e justa. Essa atitude é um contraste marcante com a exibição do orgulho que vimos anteriormente, quando ele mostrou suas riquezas aos babilônicos. Além disso, Ezequias faz um pedido sincero pela paz e pela verdade em seus dias. Isso reflete uma preocupação genuína com o bem-estar de seu povo e o desejo de ver Jerusalém prosperar sob a bênção divina. É uma demonstração de liderança compassiva e uma resposta sensível à profecia. No entanto, há também uma dimensão ambígua na resposta de Ezequias quando ele diz: haja paz e verdade em meus dias. Pode também se interpretar que ele está mais preocupado com seu próprio reinado e sua vida do que com o destino futuro de Judá. Essa interpretação levanta questões sobre a sua motivação e prioridades. A resposta de Ezequias também destaca uma realidade importante. Nem sempre podemos mudar o curso da história ou evitar as consequências de nossas ações passadas. Ezequias reconhece a justiça da sentença divina, mas essa sentença permanece inalterada. A Babilônia viria a saquear Jerusalém e Judá experimentaria o cativeiro. Isso nos lembra que as nossas escolhas têm consequências, sim, e algumas delas podem ser irreversíveis. Então pulamos para o Salmo 76 e terminando este estudo, esse mini estudo, que é atribuído a Asaf e está inserido entre os cânticos de confiança e exaltação do poder de Deus. Esse salmo celebra uma vitória sobrenatural concedida por Deus ao seu povo. Embora não haja consenso absoluto sobre o evento exato a qual o salmo se refere, a maioria dos estudiosos concorda que seu pano de fundo histórico é o livramento de Jerusalém do cerco assírio liderado por Senaqueribe, rei da Síria, por volta de 701 a.C. Este episódio culmina com a morte de 185.000 soldados assírios em uma única noite, por meio da intervenção do anjo do Senhor. Alguns estudiosos, pastores, apontam que este salmo se divide em duas partes. A primeira relembra um livramento no passado, a segunda parte antecipa um julgamento futuro. Ele ressalta a natureza teocrática do hino, que exalta a Deus como Rei absoluto, cuja morada está em Sião e cujo domínio se estende sobre toda a terra. Em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. O salmista, ele inicia esta afirmação: Deus é conhecido e grande entre o seu povo. Como cristãos, nós aprendemos que a intimidade com Deus não depende apenas de palavras, mas da manifestação concreta do seu poder. Salém e Sião são referências a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para habitar no meio do seu povo. O versículo 3 descreve a intervenção divina na guerra. Deus não apenas protege,
mas desarma o inimigo. Amém. Replentes de luz, é mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Esses versículos exaltam a superioridade de Deus sobre qualquer poder humano. As montanhas de despojos, provavelmente uma metáfora para as nações guerreiras, são ofuscadas pela glória divina. Os guerreiros poderosos dormem o sono da noite, incapazes de reagir. Ao ler esses versículos, percebemos que o Senhor é quem dá e retira o vigor dos homens. A expressão dormem o sono final indica que o poder de Deus paralisa qualquer força hostil. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará o teu louvor, em teu louvor. Aqui, o salmista expande a visão. O julgamento divino não está limitado a Israel. O Senhor se levanta dos céus e a sua voz cala a terra. Como cristãos, isso nos lembra que Deus não age apenas em benefício do seu povo, mas também em justiça contra toda a opressão. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixem de cumpri-los, de que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Essa é a conclusão do Salmo, que é um convite à adoração responsável. Quem experimenta a libertação de Deus deve responder com fidelidade. Como cristãos, nós entendemos que este louvor precisa ser acompanhado de compromisso. Cumprir os votos feitos ao Senhor é sinal de honra ao seu nome. Amém. E assim terminamos esse áudio com esses 3 capítulos de Isaías e fechando com os Salmos 76. Que Deus continue falando aos nossos corações, revelando a tua verdade, a tua vontade para nós. Que Ele te abençoe cada vez mais e eu encontro com você no próximo áudio. Tchau, tchau.